galera do canal Etnos Rock, aqui é o João Messias Júnior com mais um vídeo do quadro Conexões. E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Messias Júnior. Tenho uma caminhada de pelo menos 3 décadas aí no cenário da música pesada. Então, nessa caminhada eu tive fanzine. Se você ficou em dúvida no que é um fanzine dos mais novos, dá um Google lá, você vai sacar que era uma proposta bem interessante, bem romântica. Já colaborei com site, já tive blog, colaborei com blogs, já colaborei com revista. Hoje eu toco minha trajetória aí com um canal no YouTube com meu nome. Se interessou, só jogar lá no Google, no YouTube, João Messias Júnior. Tem um blog com o mesmo nome também, com as resenhas dos vídeos, onde eu faço a forma escrita das resenhas, e colaboro com o canal Etnos Rock, a pedido do grande mentor do canal e do meu irmão, Cláudio Tibérios. E desde o ano passado aí eu levantei a bandeira desse quadro Conexões aí, e aí desde lá já soltei alguns vídeos, e esse ano eu resolvi fazer a promessa de ter mais vídeos aí para vocês no quadro, mantendo a promessa. Então eu resolvi fazer um vídeo especial, março, mês especial da mulher. Um abraço a todas as mulheres aí, a minha esposa Indiara, um beijo. E resolvi falar de 2 discos assim que fazem conexões distintas com os períodos da minha vida. O primeiro foi quando eu comecei a me envolver com música pra valer assim. E o segundo quando eu já estava inserido no cenário da música pesada. Então eu resolvi pegar esses 2 álbuns aí, que tem mulheres em suas formações, 2 cantoras, para falar a verdade. E vamos começar lá no ano de 1991, que eu vou falar desse clássico, que é o Spellbound, da Paula Abdul. E como eu digo no meu canal, que tá rolando de fundo. E Spellbound, ele tem uma história muito legal com a minha vida, assim, porque principalmente a música que tá rolando de fundo, que é Rush Rush, que ela mostrava um Keanu Reeves bem jovenzinho, aliás, acho que muito antes dele pegar, acho que ele nem sonhava em ser John Wick, na verdade. E Paula Abdul é muito interessante, que marcou pra valer assim a minha adolescência, que eu fui conhecer esse disco em 1992, eu estudava no Senai, e aí eu lembro que era uma escola, eu estudava no período integral, das 7 às 4, e aí eu pegava o ônibus correndo, ia pra casa, chegava, ainda dava tempo de ver os programas de videoclipe. Então eu ficava assistindo os programas de videoclipe, ouvindo rádio FM. Então eu tocava muito as músicas desse disco da Paula Abdul, então foi um disco que me marcou bastante. Eu fui ter esse disco, mas pra falar a verdade pra vocês, eu fui ter esse disco há pouco tempo. Eu acabei comprando uma dessas lojas aí de aplicativo bem famosas aí, num preço bem camarada também. Então fui ter ele no meu acervo aí, o Spellbound da Paula Abdul. E assim, pra quem gosta de música pesada, é um disco que ele não vai ter um riff pesado, ele não vai ter blast beat, ele não vai ter solo mirabolante de guitarra, mas ele é um disco que ele é direcionado para quem gosta de música bem feita e músicas com refrão marcante. E esse disco tem bastante, por exemplo, você pega Promise of a New Day, que é um dos clipes desse disco, né? Então era um dos clipes mais bem feitos da época, assim, um clipe muito bonito. Claro que passados mais de 30 anos, você vê que era tudo chroma key, mas nada que tire a magia ainda do vídeo na época. E outra música bem legal aqui também, a própria Rush Rush, que tá rolando de fundo, cara, é uma baladinha assim que rolou muito também, fez muito sucesso nas rádios FM, nos programas de videoclipe. Rock House também é uma música que, talvez a música que tenha um pouquinho mais de conexão com o cenário da música pesada aí, porque tem algumas sacadas assim que bandas como Lacuna Coil e Ghost pegaram assim, e ficou muito legal um lance do jogo de vozes assim. O Ghost usou bastante também, Prequel. O Lacuna Coil, numa fase pós-Spellbound, usou bastante também, ficou bem legal. E é um disco assim que ele se permite ouvir de uma forma muito tranquila, assim, você vai ouvindo, vai virando lá, vai trocando de lado diversas vezes, porque essa é a magia do vinil. Acho que é uma coisa que talvez os mais novos não entendam, mas era uma coisa muito mágica você ouvir um disco assim, você ir virando os lados, sabe? Então, outras músicas bem legais também, a faixa título, que ela é bem envolvente. Você pega músicas, por exemplo, Vibology também é muito legal. Tem um videoclipe pra lá de interessante também. É um disco também que, passados 30 anos, acabou, como é que eu posso falar pra vocês? Reparando uma injustiça, né?
Eu lembro que esse disco tem uma balada muito legal chamada Blowing Kisses in the Wind, que eu não gostava de ver a Paula Abdul dançando com outro cara no clipe, então eu não conseguia separar a música do videoclipe. Até hoje eu não gosto do videoclipe, pra falar a verdade, mas hoje ouvindo a música, vamos colocar assim, a música de forma livre, hoje eu acabo vendo que é uma música muito legal também. Mas eu lembro que na minha adolescência eu não suportava nem ouvir a música por causa do videoclipe. O videoclipe eu não gosto até hoje, mas a música hoje eu acho uma música bem legal. Alright Tonight é um momento bem legal desse disco também. Will You Marry Me também é uma música legal, também envolvente. É a música que encerra o disco, pra falar a verdade. E ela tem uma música que ela é guiada pela emoção. Isso é muito legal, a batida dançante, que é a tônica desse disco. Não estamos falando de um disco de rock, nem de hard rock, muito menos pop rock. É um disco que tem como linha tênue a batida dançante, como muitos falavam lá na década de 90, o house era um estilo que é uma linha bem marcante, assim. Então, artistas como a própria Paula Abdul e a Debbie Gibson souberam fazer isso com sabedoria na década de 1990, no mundo que às vezes a pessoa pensava que a única mulher que estava na linha de frente ali era a Madonna, mas lendo engano, a Paula Abdul fez um disco muito legal, tão bom quanto o seu primeiro disco chamado Forever Your Girl, e é muito interessante que, assim, se você fazer um parâmetro entre os dois, é difícil dizer qual o melhor. Por um lado, Forever Your Girl vendeu 14 milhões de cópias, Spellbound vendeu apenas 9 milhões, mas são dois discos muito bons que, se você gosta da Paula Abdul, vale muito a pena ir atrás. Primeiro você vai ouvir no YouTube ou nos streamings da vida aí, mas depois você busca pegar um CD, busca pegar um LP, até para você sentir o ritual, assim, de mudar os lados do vinil. Mas é uma viagem pra lá de interessante o Spellbound da Paula Abdul. Passados mais de 30 anos, ele continua um disco obrigatório para quem gosta de música pop e pra lá de marcante. E agora, naqueles efeitos de computador, eu vou mostrar para vocês o próximo disco que eu vou falar hoje. Aguarda aí. Estamos de volta aqui com o segundo protagonista do vídeo de hoje. Nós saímos do caminho do pop rock e vamos pro thrash metal do Mosh. Uma banda muito legal que lançou em 1997 o álbum Private Place. O Mosh também tem uma história bem interessante, já estava envolvido já no cenário do rock, do metal. E era muito interessante porque hoje não havia internet, tá? Então eram tempos com a divulgação nos programas de rádio, os programas de TV. E tinha um programa chamado Backstage do Vitão Bonesco, que, se eu não me engano, existe até hoje, tá? E por lá a gente ficava sabendo o que estava rolando. Tinha Rock Brigade, tinha a revista Valhalla, tinham outras revistas por aí. E era muito interessante. E eu lembro que foi uma entrevista do Mosh, saiu uma entrevista do Mosh no Backstage, bem na época que saiu um CD demo dos caras, na Rock Brigade, com destaque. Então era uma banda que teve como pilares, né, a vocalista Rosana, que hoje atende como Roxy, e o antigo batera do Cords chamado Roberto Silesi, o Betão. Então ela tinha uma banda chamada So What, ele era do Cords, eles largaram suas bandas e resolveram montar uma nova empreitada, que era o Mosh. E muito legal, assim, que era uma sonoridade diferente, tá? Uma sonoridade que ia de encontro com o thrash metal, com o groove. Então tinha muito, por exemplo, embora tinha muito de bandas como Slayer, Dark Angel, por exemplo, você pegava, por exemplo, esse lado do groove mais evidenciado, né, meu? Que, por exemplo, muitos vão lembrar até do Machine Head, por exemplo, do Pantera. Então ele estava fundindo esse lado mais moderno do thrash metal com um lado mais old school, com uma mescla bem interessante. Tinha alguns flertes com hardcore também. Ficou tudo muito legal, assim, muito agressivo, muito pesado. A Rosana tem um vocal bem acertado para essa linha musical, cantando uma linha bem agressiva mesmo. Então ele era um thrash metal, assim, que era uma coisa diferente para a época, assim, né, meu? Então, porque ou se tinha bandas enveredando por essa linha mais tradicional do thrash mesmo, ou bandas já abandonando essa linha mais old school e fazendo um thrash metal novo, mas não tinha uma banda que mesclava com sabedoria.
esses dois estilos, assim, vamos dizer, do thrash metal. Então o Mosh era uma banda que fez isso de uma forma muito sábia, sabe? Então era um disco que era feito para bater cabeça, por exemplo. Você pegava músicas como Shake My Bones, Behind the Looking Bars também, que era uma música muito legal. Você pegava a faixa Tito. Então era tudo muito agressivo, sabe? A exceção da balada The Scene, que ela tocou muito nos programas de videoclipe. Ela rolou até no Clip Clip, pra você ter uma ideia. Música Gang Wars também, bem legal, bem visceral, assim, sabe? Então era uma banda que soube mesclar com sabedoria esses dois mundos do thrash metal, e foi um disco que me marcou bastante. Eu lembro que eu fiquei doido quando eu vi essa banda, porque até os arranjos descompassados assim eram bem legais, assim, era um groove, eram umas mudanças de andamentos assim que você não ouvia muito nas bandas daqui. Os caras, eles estavam bem atualizados com o que estavam rolando lá fora. Isso era muito legal, por exemplo, você ouvir no Mosh, sabe? Que era uma banda que estava totalmente antenada com o universo lá de fora, e eles conseguiam, por todos serem bons músicos, os caras conseguiam levar com maestria, assim, sem esquecer das suas raízes. Acho que foi um lance muito legal que o Mosh fez, de poder usar esses dois mundos e fazer com sabedoria. É como eu falo pra vocês, como em muitos discos no universo da música em geral, né, meu? Muitas bandas conseguiram lançar discos assim, como é que eu posso falar? Discos notórios, mas aqui quando se fala na questão de venda, a questão de negócio, a história é outra. O Mosh, no curto período que eles acabaram atuando, eles acabaram fazendo trabalhos bem marcantes. Infelizmente a banda só soltou esse disco. Mas assim como a Paula Abdul, ela continua viva no coração e na memória de muitos aí, porque se você for ver, esse disco é de 1997. Passados quase 30 anos eu tô falando desse disco pra vocês. Então, ou seja, o legado desse disco foi passado, sabe? Eu espero que vocês continuem acompanhando os vídeos, eu espero que vocês continuem dando feedback, eu acho que isso é muito importante. Eu já vou passar o que eu vou falar no próximo vídeo para vocês. Eu não vou falar só de 2 discos, eu vou falar de 3 discos assim, cujas capas dariam ótimas tatuagens. Então, meu amigo, o recado foi dado e é isso. Curtam esse friozinho de outono, grande abraço, cuidem-se e até mais.